Muito bom dia, paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos que têm a fé no Senhor Jesus como Deus da nossa salvação, né? Inclusive, se você ler Isaías capítulo 9, você vai ver que quando se profetizava que o Senhor Jesus nasceria nessa terra, ele seria o Deus forte, como de fato ele o é. Que o Espírito Santo revele no teu coração que o Senhor Jesus não é apenas mais um profeta, que o Senhor Jesus não é apenas mais um pregador, mas ele é Deus encarnado para pagar a nossa dívida, para sofrer o dano do nosso pecado e assim poder nos dar a salvação pela graça e nos mostrar o caminho que é estreito, a porta que é apertada, mas que nos conduz para o reino dos céus, que nos traz no final desta carreira que nos está proposta a coroa da vida. Hoje vamos avançar no nosso estudo no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, algo extremamente importante para a edificação do povo do reino, da igreja que vive uma vida adequada para o nosso Senhor e Salvador. Vamos orar ao nosso Salvador, Pai, Papai querido, Papai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, não pelas nossas obras ou santificação, mas pelo preço pago na cruz do Calvário, pelo sangue que verteu para nos purificar. Nós entramos em Tua presença, entramos, Senhor, nos humilhando debaixo da Tua mão poderosa, pedindo perdão pelas nossas falhas, fraquezas e pecados, perdão pela nossa falta de fé, pela pequenez da nossa fé que muitas vezes nos impede de te servir da forma que te agrada. Tem misericórdia de nós, vem nos amadurecer, Pai, Pai nosso que está nos céus e que também habita dentro de todos que têm a fé no Senhor Jesus, nos aviva, nos edifica, nos fortalece para que possamos produzir frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de uma nova criatura, do novo homem, mostrando desta forma que o nosso cabeça não é o ego, não é a avareza, não é a lascívia, mas é o Senhor Jesus Cristo, que sejamos membros do teu corpo funcionais, produzindo frutos que te agradam, nos edifica na tua palavra, Senhor. Cura aqueles que se encontram enfermos, abra os olhos daqueles que se encontram cegos. Acorda, Senhor, aqueles que se encontram dormindo, pela força do teu poder, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, amém, que nesta sexta-feira, estudando esta mensagem, possamos ser edificados, que hoje, no horário da noite, 7:30 da noite, possamos congregar juntos para a glória do nosso cabeça, para a glória do nosso Salvador. Vamos avançar na mensagem? Bom, hoje nós vamos dar continuidade no versículo 18 em diante, mas eu deixei ali o versículo 17 porque que revelação maravilhosa o Senhor nos entregou ontem na pregação, hein? Você já colocou a sua vida numa balança? Você já viu se está em Betânia ou em Jerusalém? Bom, você que assistiu a mensagem de ontem, você entende essa pergunta que o Senhor ele faz para nós. E também, caso você não tenha assistido, assista, porque é extremamente importante para a tua vida com Cristo que você entenda que você deve estar em Betânia e não em Jerusalém. Deve amar ao Senhor e servi-lo em novidade de vida e não de forma religiosa. Avançando na mensagem, diz assim: cedo de manhã,
ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira. Aqui nesses versículos há uma revelação muito importante, a qual, lendo a palavra de Deus, nós conseguimos entender com clareza. Eu vou lhe mostrar que a figueira, ela representa a nação de Israel. E quando o Senhor teve fome e foi até aquela árvore, até aquela figueira, procurar frutos para comer, com isso ele estava demonstrando a situação verdadeira da nação de Israel naqueles dias. Porque naquela árvore ele encontrou folhas, aparência, mas não encontrou frutos. Os frutos são para a satisfação do homem e para a satisfação de Deus. Porém, aquela árvore, ela não deu frutos, ela não tinha frutos. Assim também, o Senhor Jesus entrou em Jerusalém, purificou o templo, operou maravilhas, pregou o evangelho do reino, mas não havia ali pessoas dispostas a abrir mão da religiosidade para servi-lo, para adorá-lo, para se converter verdadeiramente a Deus, deixando a velha criatura e seguindo o novo homem, seguindo os passos do Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Vamos ler alguns textos. Em Jeremias, capítulo 24, Jeremias ele relata sobre uma visão que Deus deu a ele. Na visão ele viu, versículo 2, tinha um cesto, figos muito bons, como os figos temporães, mas o outro ruins, que de ruins que eram, não se podiam comer. Então me perguntou o Senhor: que vês tu, Jeremias? Respondi: figos, os figos muito bons e os muitos ruins, muito ruins, que de ruins que são, não se podem comer. A mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, de modo porque vejo esses bons figos, assim favorecei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Veja que os figos bons, o fruto da figueira, representava o povo de Israel exilado de Judá. E os figos ruins, no versículo 8 diz: como se rejeitam os figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer, assim tratarei a Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e a seus príncipes, e ao restante de Jerusalém, tanto aos que ficaram nesta terra, como aos que habitam na terra do Egito. Veja bem que os figos ruins também representam uma parte do povo de Judá, que faz parte da nação de Israel, porque a nação de Israel na Bíblia Sagrada é representada pela figueira. Então, quando o Senhor Jesus, ele foi até a figueira naquele dia, em Mateus capítulo 21, versículo 18 em diante, procurando fruto para comer e não encontrou, com aquilo dali, a palavra de Deus nos mostra que o Senhor Jesus, ele veio da parte de Deus a Israel para colher frutos para a satisfação de Deus, dos homens e de Deus. Porém, infelizmente, ele não encontrou fruto na nação de Israel naqueles dias. E por isso, no versículo 19,
diz assim: e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira! Veja que primeiro o Senhor procurou frutos, e a figueira, se você parar para ver o contexto do que a Bíblia nos mostra, ela já teve o tempo para crescer, ela já estava tomada de folhas, ou seja, o Senhor deu tempo a ela, porém depois de um tempo, esperou dela um retorno. Cadê o retorno? Não tinha o retorno, não tinha frutos. E por isso, só depois de ter dado tempo, o sol, a chuva, ter servido aquela figueira, que o Senhor procurou frutos. E depois de ter procurado frutos e não ter achado, aí sim o Senhor repreendeu, disciplinou, amaldiçoou aquela figueira que veio a secar. A Bíblia fala que ela secou. Aqui é dito que ela secou depressa, imediatamente. Por quê? Porque aqui o apóstolo Mateus está mostrando que o povo de Israel, na época do Senhor Jesus, ele secou da presença de Deus. Deus, ele se retirou da nação de Israel. Nós vamos ver futuramente que no capítulo 24 é falado de novo sobre a figueira, que ainda que ela tivesse secado, que ela iria brotar novamente. Isso se cumpriu em 1948, quando Israel, depois de ter sido destruída nos anos 70, pelo exército do general Tito, porém em 1948, no século passado, Israel foi reconhecida de novo como nação. Isso daí é uma profecia bíblica que se cumpriu em 1948 e que deixa nós que estudamos a palavra de Deus com as orelhas bem antenadas para o arrebatamento, para a volta do Senhor Jesus. Porque ele disse que quando isso aconteceria, todas as coisas ditas naquele capítulo estariam muito próximas de acontecer. Porém, aqui nós estamos vendo que primeiro a figueira foi amaldiçoada. E por quê? Porque não deu fruto. Eu quero mostrar para você que, em princípio, com a igreja ocorre a mesma coisa. Primeiro o Senhor Jesus entrou em Jerusalém, purificou o templo, operou maravilhas, para depois procurar fruto, não encontrar e secar, amaldiçoar, repreender aquela figueira. Claro que alguém dirá: não, mas o Senhor Jesus não faz isto com o povo da igreja, com os irmãos, porque ele é cheio de graça e misericórdia. Só que você deve lembrar que o Senhor Jesus também é justo. E em João capítulo 15, ele disse: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Olhe só essas palavras. Veja se não vão muito de encontro com o que aconteceu na figueira. O Senhor agora está falando da vida da igreja, que é representada em uma videira, que pode receber os ramos. Nós éramos ramos afastados do Pai. Pela fé que Deus nos deu em Cristo Jesus, fomos ligados, enxertados em Deus, em Cristo. Porém, temos uma missão, e a missão é dar fruto. Se damos fruto, por mais que nos sujamos neste mundo, o Senhor está disposto a nos perdoar, nos lavar, nos levantar em meio aos nossos tombos.
Porém, se não damos fruto, o Senhor nos corta e nos deixa secar. E uma vez seco, só servimos para ser lançado no fogo. E esse fogo nós sabemos que é a jena de fogo, a disciplina que haverá para os crentes que não deram fruto, para as virgens que foram nécias, para os servos que não multiplicaram o talento, na manifestação do grande rei no milênio. Irmãos, que a palavra de Deus possa ser alimento, fortalecimento em sua vida, para que você produza frutos, para que você vença essas armadilhas e obras de Satanás que querem te tirar da vida da igreja, da vida da videira, que quer te tirar de dar fruto para o reino dos céus. Irmãos, que nós possamos unidos servir o evangelho do Senhor, servir a obra do Senhor, ser membros funcionais do corpo de Cristo, porque dessa forma o Senhor nos purifica, nos limpa dos nossos pecados. De outra forma, se nós não vigiarmos, acontece conosco o que aconteceu com o povo de Jerusalém. Ainda que o Senhor Jesus tenha entrado no templo, que hoje o templo é o nosso espírito, nós somos santuários de Deus. Ainda que ele tenha entrado dentro de nós e tenha purificado o nosso espírito, pode acontecer de nós não deixarmos que ele seja entronizado em nossa vida para governá-la. Como Jerusalém não deixou o povo de Jerusalém, não deixaram Cristo reinar sobre eles, antes o crucificaram e por isso secaram. Então pode acontecer de nós não deixarmos o Senhor que hoje habita no nosso espírito transformar a nossa mente e modelar o nosso coração. E isso fará com que sejamos amaldiçoados, secando, vivendo uma vida na velha criatura, na carne, fazendo que nem um cachorro que torna a comer o vômito que vomitou. Perdão as palavras duras, mas Pedro fala sobre isso, que nem a porca que foi lavada da lama e torna a lama. Que o Espírito Santo fale contigo, que a palavra de Deus te edifique, que o Senhor Jesus no teu espírito te fortaleça para que você possa produzir frutos, vivendo a vida da igreja adequada, porque hoje o Senhor nos abriu o conhecimento, o entendimento, a palavra de Deus nos mostrando o caminho, como devemos partir o pão todos os domingos, como devemos congregar, como devemos nos gastar pelo Evangelho. Veja que o Senhor Jesus fala que o que limpa o ramo que dá fruto, versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, quanto mais nós estamos na palavra, mais fruto nós damos. E se nós não temos a palavra, se nós não nos gastamos, se não temos tempo para Deus, para o Evangelho, então, infelizmente, ficamos sujos, e tão sujos que a ira, o ódio, a amargura, a contenda, a divisão, a avareza, o vício toma conta de nós. Está repreendido em nome do Senhor Jesus as obras de Satanás que tem aumentado a imundícia na vida do povo de Deus que acordou para o reino. Está repreendido esse demônio, esse espírito maligno, essas hostes de anjos caídos. Ah, Senhor Jesus, com teu Espírito Santo, aviva os irmãos, Pai. Aviva os irmãos, Senhor, com teu poder, para que, como está no versículo 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, para que nós possamos permanecer no Senhor Jesus, e assim ter o Senhor permanecendo em nós. Pois como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, na força do braço, sozinho, vivendo afastado da videira, da igreja, não tem como produzir fruto, assim também nós, se não permanecermos na videira, também não podemos dar frutos.
se não permanecermos em Cristo, como está no versículo 4. Ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E quando ele diz nada podeis fazer, ele está dizendo: você pode ter ali um corpo, uma árvore, você pode ter ali folhas, aparência, mas frutos da parte de Deus você não terá. É o que acontece hoje na vida de muitos cristãos. Eles têm aparência, eles sabem falar, argumentar, citar versículos, falar o que aprenderam mecanicamente em livros. Mas lhe falta frutos, frutos de amor, de paz, frutos de viver a vida da igreja em comunhão por amor a Cristo, ao cabeça, frutos de levar em consideração nas suas posses e gastarem com a pregação do Evangelho, dando mais valor para a obra, a pregação do Evangelho, do que para suas casas, do que para o seu ventre, do que para os seus planos. Isto é o que nós vemos hoje. Que nós, amada igreja, possamos ser avivados no Senhor e usados por Ele para dar frutos. Hoje eu vejo, com o coração quebrantado para o Senhor Jesus, muitos podem chamar de humilhação, se humilhando, mas na verdade não é. Isso é encargo, isso é desejo de honrar a Cristo. Falando ao povo de Deus, compartilhe a mensagem, envia em grupos, ajuda ao evangelho verdadeiro a alcançar sua família, seus conhecidos. E as pessoas parecem defuntos, mortas. Muitas delas estão secas já, muitas delas estão sem fruto nenhum e por isso não conseguem vestir a camiseta e ajudar a pregação do evangelho. Mas em nome do Senhor Jesus, hoje, esta palavra que vem do Espírito Santo, que está na Bíblia de cada irmão e irmã aí na sua casa, que gere força para você vencer as obras de Satanás, que é te afastar da videira, que é impedir de você dar fruto ao Senhor Jesus. Porque se nós estivermos ligados em Cristo, no versículo 11 diz assim: tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo aqui é a alegria de espírito, a verdadeira alegria, esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. A verdadeira alegria não está na compra de uma casa, de um carro, juntar abundante dinheiro. A verdadeira alegria está em ser cheio do Senhor, estar em ser cheio do Espírito Santo. E nós só conseguimos isto se nós produzirmos frutos, se nós nos mantermos na videira, se nós olharmos para Cristo e seguirmos os seus passos. Como ele diz no versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. São palavras do nosso Senhor, que é amor, que deu a vida por nós, mas que quando Ele já purificou o nosso espírito, Ele espera que agora a gente trave essa luta contra a carne, dando liberdade para Ele dar frutos em nossas vidas, para Ele nos usar em prol da sua palavra, da sua obra, dos seus mandamentos. Ele mesmo promete no versículo 7, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Graças a Deus, eu tenho visto o Senhor operando bênçãos na minha família, respondendo por eu lutar para permanecer nele. Porém, isso não é apenas para mim, eu apenas testemunho para a edificação da igreja. Isso é para você também. Permaneça em Cristo e nas palavras dele. Permaneça na videira, na vida da igreja onde Cristo é o cabeça. E tenha certeza que quando você orar no teu quarto em secreto, quando você passar por aflições, tempestades, desertos e orar ao Senhor, certamente o Senhor te ouvirá. Certamente o Senhor virá com o socorro, com a consolação, com o fortalecimento, com a sua bênção sobre a sua vida.
Ele mesmo disse: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Veja que o verdadeiro discípulo de Cristo é conhecido pelos frutos que ele dá, não pela aparência, não apenas por palavras, mas pelos frutos, pela dedicação, pelo reino dos céus, pelo Senhor Jesus. Versículo 9: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse é o mandamento que o Senhor Jesus dá mais ênfase na palavra de Deus. Amarmos uns aos outros, como Ele nos amou. E nós mostramos que vivemos praticando esse mandamento quando aprendemos a amar uns aos outros na vida da igreja, com todo o nosso amor e dedicação. Irmãos, o nosso coração se alarga aos irmãos para se doar, para que os irmãos possam conhecer a verdade, não mais serem escravizados, enganados pelo mundo, por Satanás, pela religiosidade. E a nossa oração é que Deus amadureça os irmãos, para que o coração dos irmãos também se alarguem e estejam de corpo e alma dispostos a nos ajudar a pregar o evangelho verdadeiro, a estruturar a obra de Deus, a construir a casa de oração não só aqui em Santa Bárbara, mas aonde há um verdadeiro adorador preocupado com a vida da igreja. Isto é possível se nós, que outra hora sustentávamos impérios de homens, outra hora pensávamos que servíamos a Deus, mas fazíamos por interesse, hoje, no Evangelho verdadeiro, estivermos a servir a Deus, dispostos a servir a Deus com amor, a servir a Deus com gratidão, a honrar este ministério aonde o evangelho verdadeiro tem sido pregado com as nossas ofertas de gratidão para Deus. Eu tenho deixado no final de cada pregação a imagem convidando pessoas a ajudarem com amor a obra de Deus. A palavra de Deus ensina como está nesta imagem, cada um contribua segundo estiver proposto no coração. Ou seja, não é de uma forma exploradora, como muitos estipulam ofertas, colocam porcentagens, mas contribuir faz parte para que o reino de Deus cresça nessa terra. Quem oferta tem gratidão. Quem não oferta tem ingratidão com a obra do nosso Deus, que gasta a vida dos seus servos para servir a sua própria vida. Então, que com gratidão, todos que têm sido servidos pelo Senhor Jesus por intermédio das nossas vidas, possam, semanalmente, no primeiro dia da semana, separarem uma oferta segundo a prosperidade que Deus tem dado a cada um e apresentarem. Pode ser pelo Pix, na conta da casa de oração, basta você colocar a chave e-mail e colocar lá oferta para o reino@gmail.com, ou então o CNPJ que está aí na tela, e fazer sua contribuição de amor pelo Evangelho, pela obra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele tem nos dado esse amparo de poder contar com os seus santos, com as suas ovelhas, pois quando o pastor ele tira uma parte da lã das ovelhas, não toda para que ela não morra de frio, com isso está tirando também o sobrepeso da ovelha para que ela possa se locomover melhor e ter uma vida melhor. Assim também, digno é o trabalhador do seu salário. É certo que cada ovelha do Senhor Jesus
esteja disposto a abrir mão de parte da lã que tem para ajudar, contribuir na pregação do Evangelho. E cabe ao pastor não estar preocupado em tirar toda a lã, o sangue, a carne, até os ossos, como infelizmente nós vemos por aí. Cabe o pastor pregar o que está na Bíblia da forma que agrada ao Senhor, que é a oferta voluntária, que abençoa a sua vida, que abençoa a pregação do Evangelho do Reino. Contribua, precisamos da sua ajuda. E eu sei que Deus pode fazer abundar as bênçãos sobre a tua vida, como o apóstolo Paulo ensina em 2 Coríntios, no capítulo 9, tá bom? Deus abençoe a todos e uma ótima sexta-feira. Hoje estaremos cultuando aqui na Casa Pastoral, na Rua Francisco Teixeira Fonseca, número 122, às 7h30 da noite. O corpo estará reunido para honrar o cabeça, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Deixa eu achar aqui a mensagem do culto no lar. Será que é essa? Não. Essa daqui também não. Essa daqui não. Culto no lar. Essa daqui é sexta-feira, culto no lar, às 7h30 da noite, né? Como diz ali em Atos capítulo 20, versículo 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveituosa e de vos ensinar publicamente também de casa em casa. Você é o nosso convidado especial para adorar o Senhor Jesus. Um abraço, amados irmãos em Cristo.